Olá, boa noite para vocês que nos acompanham ao vivo da Agência Lume. Eu sou Fernanda Calé e hoje a gente vai trazer uma live super bacana, né, que vai comemorar os 428 anos de Jacarepaguá, completados no último dia 9 agora desse mês, né? E eu trouxe aqui para me acompanhar nessa live o pessoal do IBAJA, né, que é o Instituto Histórico da Baixada de Jacarepaguá, né, que estuda essa região, né, já há bastante tempo. Então a gente trouxe aqui o Leonardo Santos, que é doutor em História Social pela UF, Universidade Federal Fluminense, além de ser professor também da UF e membro do IBAJA desde 2012. E o Val Costa, que é formado em Geografia e Meio Ambiente pela PUC-Rio, pós-graduado em Ensino de Geografia e História pela Unina e professor e membro, né? Professor e membro do IBAJA desde 2019, além de dar aula em escolas, enfim, né? Então, são profissionais que estão aí há anos estudando essa região. É um assunto super bacana, né? Que é o Pantanal que virou sertão. E eu queria lembrar vocês que estão nos assistindo aqui pela live da Lume que você pode mandar perguntas durante toda a live para que a gente possa responder, né? O Val e o Leonardo vão estar aqui dispostos a responder as suas perguntas, se tiver algum comentário. E já lembra de agora, nesse momento que a gente está iniciando, compartilhar com os amigos, familiares, a galera que é aqui de Jacarepaguá, a galera que não é de Jacarepaguá, mas se interessa por história, se interessa por geografia. Eu tenho certeza que vai ser um papo super interessante. Ano passado a gente fez um que foi ótimo também, bombou. Então, já manda no WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, já vai mandando para a galera. Bom, gente, e para a gente começar aqui, eu vou chamar o Val, né, que vai falar um pouquinho sobre o IBAJA, para explicar para quem está chegando qual o trabalho, como é importante o trabalho do Instituto Histórico da Baixada de Jacarepaguá. Boa noite, Val, tudo bem? Boa noite, Fernanda. Boa noite, Léo. Boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo e vendo nesse momento. É um prazer muito grande estar com vocês novamente, né? Mais um ano. Eu também entendo que a nossa parceria, né, que se iniciou mais ou menos há um ano, ela é extremamente bem sucedida. Né? E para a gente lembrar do aniversário de Jacarepaguá, né, não uso comemorar, porque eu não entendo que nós temos muita coisa para comemorar nesse momento dentro de Jacarepaguá, mas temos sim que lembrar essa data com uma perspectiva crítica, reflexiva, né, de pessoas que amam a região e querem o melhor para ela. Bom, o IBAJA, o Instituto Histórico da Baixada de Jacarepaguá, ele existe desde 2007, quando ele foi fundado pelo professor Michel Carneiro, professor do município do Rio de Janeiro, que desenvolveu um projeto junto com seus alunos focado no turismo histórico. Então, o IBAJA ele teve início na Escola Sobral Pinto, na Praça Seca, numa salinha que a escola ela reservou para o primeiro acervo do Instituto. 2 anos depois, o professor Michel ele não pôde dar continuidade ao projeto e assume como presidente a professora Eloana, que nessa época estava concluindo o curso de graduação em História na antiga Universidade Gama Filho. Então, ela, como moradora de Jacarepaguá e mais alguns colegas de classe, retomaram o projeto do IBAJA com uma perspectiva voltada, focada em desenvolver pesquisas acadêmicas sobre a região. Posteriormente, em 2010, lamentavelmente, a professora Eloana ela foi acometida por um câncer, faleceu, e o Instituto ficou um ano praticamente sem desenvolver nenhuma atividade. Até que o atual presidente, o professor Renato Doria, ele assume
a presidência do coletivo, me convida para fazer parte desse coletivo, e nós falamos que o ano de 2011 foi o ano da refundação do IBAJA, porque nós praticamente tivemos que retomar, tá, atividades que estavam paralisadas há muito tempo, tivemos que ressignificar todo o grupo, e hoje o IBAJA, que é formado, além dos dois professores, no meu caso, e o caso do professor Renato, pelo professor Leonardo, que está aí, a professora James, o professor Júlio Dória, que é irmão do professor Renato. Hoje, o IBAJA, ele, que é uma instituição sem fins lucrativos, né? Então todo o trabalho é voluntário, ele desenvolve uma série de parcerias com movimentos sociais. O IBAJA hoje ele é um reflexo, né, desse coletivo que milita dentro dele. Então, nós temos hoje, dentro do IBAJA, um viés muito focado para a militância junto aos movimentos sociais, junto às associações de quilombolas, junto aos movimentos indígenas, junto aos movimentos contra remoções, que mostra um pouquinho da militância dos membros do IBAJA, né, das suas vidas pessoais e profissionais. Então, rapidamente, esse é o histórico do grupo. Acho importante a gente lembrar, né, resgatar essa história, né, para a gente entender o que hoje é o IBAJA, fruto de todo esse processo, né, de transformação, né, e ressignificação ao longo desses anos. Né? Completamos 15 anos em 2022. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tema da nossa live. Eu acredito que você que está me assistindo aí está curioso, está curiosa. Tá? Jacarepaguá, Pantanal, Sertão Carioca. Tá? O que é isso? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Tem aqui uma apresentação. Se eu consigo. Não saiu, né? Aqui. Agora vai. Conseguiu, Val? Ou tá travando? Oi? Vocês conseguem ver a tela? Aí não, né? Ainda não. Você tem como compartilhar aí o material que eu te mandei, ou, Fernanda? Só um minuto, vamos ver aqui. A gente vai colocar aqui. Enquanto isso, você quiser Enquanto isso eu vou introduzindo falando. o tema, isso. Beleza, falando. Bom, bom, as pessoas elas têm muitas dúvidas sobre a questão da divisão político-administrativa da Baixada de Jacarepaguá. Os mais antigos, eles usam sempre aquela nomenclatura, subbairros de Jacarepaguá. Jacarepaguá tem subbairro, não tem subbairro, né? O que é a região administrativa de Jacarepaguá, o que é o bairro de Jacarepaguá, o que é a Baixada de Jacarepaguá. Então, eu sempre começo as minhas falas, sempre começo as minhas apresentações explicando basicamente isso, que eu acho que é muito importante, né? Eu, como geógrafo, espacializar o objeto de estudo, eu acho que é sempre relevante. Bom, então, o município do Rio de Janeiro, ele está dividido em 163 bairros, 33 regiões administrativas e 5 áreas de planejamento. Ok? A região da Baixada de Jacarepaguá, ela engloba uma área de planejamento,
que é a P4, área de planejamento 4. E essa área engloba 19 bairros do nosso município. E o que é essa baixada, né, de Jacarepaguá? É uma área compreendida entre dois maciços, né, grosso modo, para falar, é um conjunto de morros. Né? Então, o maciço da Pera Branca, o maciço da Tijuca, inclusive, é sempre bom lembrar que a maior floresta tropical em área urbana do mundo, tá, é o Parque Estadual da Pera Branca. A gente não pode deixar de salientar essa riqueza natural que nós temos. Né? Nós temos da Mata Atlântica, né? O bioma é Mata Atlântica, então, hoje nós temos apenas 12% da Mata Atlântica original, né? Desde a chegada de Cabral ao Brasil, e o município do Rio de Janeiro, ele é muito privilegiado nesse sentido, porque nós temos esses dois grandes maciços que ainda guardam, né, grandes resquícios desse bioma, né, e, inclusive, né, para quem não sabe, a Floresta da Tijuca, ela foi revegetada usando mudas do que hoje é o Parque Estadual da Pera Branca, né, pelo Major Archer, mais 6 escravos. Vocês conhecem a história ali, a mando de Dom Pedro II, do processo de revegetação da Floresta da Tijuca. Então, nós temos esses dois grandes maciços, né, o maciço da Pera Branca e o maciço da Tijuca, e nós temos a planície fluviomarinha de Jacarepaguá. O que é essa planície fluviomarinha? É uma área de baixada formada pela deposição de sedimentos que são carreados, são transportados pelos rios que nascem nos morros desses dois maciços, Pedra Branca e Tijuca, e desaguam nas lagoas e lagunas da Baixada de Jacarepaguá. Olha, essa imagem... Chegou aí a apresentação, quando você quiser passar é só avisar. Maravilha, obrigado, Fernando. Então, essa imagem aí, ela pode nos ajudar a entender o que é essa divisão geomorfológica, que é a bacia hidrográfica de Jacarepaguá. Essa linha vermelha que vocês estão visualizando, ela é a divisora de águas, ok? Então, uma bacia hidrográfica, ela possui várias partes. Uma dessas partes, né, é o divisor de águas, que são as áreas mais elevadas dos morros, montanhas, que estão ali circundando essa unidade geomorfológica, ok? Então, nós temos o maciço da Pera Branca, o maciço da Tijuca, o Oceano Atlântico e a Baixada propriamente dita, que é o quê? Uma planície fluviomarinha formada pela deposição dos rios que nascem nesses dois maciços, desaguam nas lagoas, né, e lagunas da região, e, consequentemente, essas lagunas, né, a maioria, na verdade, deve ser chamada de laguna, né, porque você tem a troca de água do mar com a água dos rios, que é doce, né? Então, você tem ali uma água salobra, então o nome técnico é laguna, por exemplo, Marapendi, né? O nome técnico é laguna de Marapendi, para as pessoas chamarem lagoa. Então, você tem ali duas saídas, que é Sernambetiba e Joatinga, né? Onde essas águas que nascem lá nas encostas dos morros desses maciços, essas águas, então, elas desaguam no Oceano Atlântico. E aí, você tem também o processo de transgressão e regressão marinha, que teve início lá no Holoceno. O que é isso? Você tem um processo de invasão do mar no continente, e esse processo de invasão do mar, ele deposita uma determinada quantidade de sedimentos. Então, você teve o primeiro depósito há mais ou menos 8.000 anos, que formou o primeiro cordão arenoso, que represou as águas do que hoje são as lagoas do Camorim
Jacarepaguá e Tijuca. E há 5.000 anos, um pouco mais recente, você teve uma outra transgressão marinha, então a água do mar avança, deposita sedimentos e forma um outro cordão arenoso que represa as águas da laguna de Marapendi e da Lagoinha das Taxas no Recreio. Esses cordões arenosos, eles estão localizados, no caso do primeiro cordão arenoso, mais antigo, onde é a Avenida das Américas, e do segundo, onde é a Avenida Lúcio Costa. Pode passar, Fernando, por favor. Então, só para a gente entender o processo de formação dessa unidade geomorfológica. Bom, quando a gente fala em história de Jacarepaguá, e aí o Léo vai falar um pouquinho do boletim informativo, que tem um texto meu falando sobre o aniversário de Jacarepaguá, mas a gente precisa tirar um pouco o foco da questão da história focada, baseada na colonização portuguesa. A gente precisa entender que muito antes da chegada dos portugueses aqui, já existiam povos habitando essa região. E antes dos tamoios, que habitaram essa região desde do século XIV, nós temos os povos dos sambaquis. O que são sambaquis? Né? Lembrando um pouquinho ali as aulas de história, de geografia do 6º ano. Então, os sambaquis são aglomerados de conchas, depósitos de conchas feitos pelos povos que habitavam no nosso litoral. Eles se alimentavam de animais marinhos e as conchas eles iam jogando nos locais de moradia. E essas conchas, esse amontoado de conchas, neles, eles também realizavam sepultamentos. Então, você encontra urnas funerárias em sambaquis. Os sambaquis são importantes sítios arqueológicos. Essa região de Jacarepaguá, da Baixada de Jacarepaguá, ela teve diversos sambaquis. Infelizmente, a maior parte foi destruída. Sabe para quê? Obtenção de cal, para ser usado na construção civil, para a prática de motocross. Hoje, a legislação protege os sambaquis, mas, lamentavelmente, o boom imobiliário da Baixada de Jacarepaguá fez com que muitos desses sambaquis, muitos localizados, por exemplo, na Avenida das Américas, desaparecessem completamente e sequer foram estudados. Pode passar, Fernando, por gentileza? Bom, Morro do Rangel. Não sei se vocês conhecem o Morro do Rangel. O Morro do Rangel, que é tombado pelo INEPAC desde 75, ele é um monumento natural carioca, fluminense e carioca, e é um importante sítio arqueológico. Inclusive, brevemente, o IBAJA irá lançar um documentário inédito sobre o Morro do Rangel. Aguarde. Na década de 60, no Morro do Rangel, que fica no Recreio dos Bandeirantes, foram encontrados materiais líticos, usados possivelmente pelos tamoios para quebrar cocos, e também sambaquis. Então, ali você tem tanto material dos povos de sambaquis, quanto material da ocupação dos tamoios, que veio anos depois. Pode passar, por favor? Bom, é importante lembrar também que essa região ela é uma região sagrada para os povos indígenas. Quem foram os tamoios? Os tamoios são povos do tronco linguístico tupi que habitaram o litoral do estado do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo. E o escritor, pastor calvinista que veio para o Rio de Janeiro na primeira missão francesa, com Villegagnon, o Jean Delery, ele listou 2 tabas, aldeias indígenas dos tamoios, na Baixada de Jacarepaguá. Olha que interessante. Uma chamada Guaçumirim, filhote lobo grande, a família linguística tupi-guarani, e a outra, Taquaruaçutiba. Lembraram de algum nome de bairro de Jacarepaguá? Sim, Taquara, ok? E na família linguística tupi-guarani, Taquara é tronco oco, bambu, ok? Então, isso já foi retratado pelo Jean Delery no século XVI. Olha que interessante. Pode passar, por favor? Bom, não podemos esquecer que, além do território sagrado indígena, dos tamoios, sim, território sagrado indígena, por que vocês acham que
quando nós tivemos a Rio 92, os povos indígenas escolheram Jacarepaguá do mundo inteiro, não só do Brasil, para ficarem durante o período do evento. Sabe onde eles ficaram? Colônia Juliano Moreira. Não foi por acaso. Todos os monumentos naturais da região possuem um simbolismo muito grande para os tamoios, para os povos originários. Então, a gente não pode esquecer essa herança dos povos originários e também a herança africana. Acredita-se que durante o período em que o tráfico negreiro foi permitido, nós tivemos cerca de 5 milhões de indivíduos cativos que vieram para o que hoje, né, é o Brasil, na época a América Portuguesa, e muitos deles se fixaram em Jacarepaguá. E hoje nós temos 3 comunidades quilombolas que representam, que resgatam essa identidade. Então, tem 4 imagens aí para vocês, né, que estão sendo exibidas pela Fernanda. Da esquerda para a direita, nós temos uma apresentação de capoeira da comunidade quilombola do Camorim, né, pessoal da Cuca, Associação do Quilombo do Camorim. As 2 imagens do meio são do Quilombo Cafundá Astrogilda, lembrando que esses 2 quilombos, essas 2 comunidades remanescentes de quilombos, são reconhecidas pela Fundação Palmares desde 2014. E a última imagem ali, no canto inferior direito, é de um processo de aquilombamento urbano, né, que também é visto como um quilombo, que é o quilombo Aquilá, que ocupou durante muito tempo ali o espaço da Beneficência Portuguesa e hoje está ocupando um espaço no Curupaiti, no bairro do Tanque. Então, essas comunidades visam resgatar toda essa herança africana que, durante muito tempo, foi silenciada pela historiografia tradicional. Pode passar, por favor. Bom, aí só a título de curiosidade, como nós estamos falando, né, do sertão carioca, né, expliquei a questão do Pantanal, né, que aqui nós estamos numa planície fluvio-marinha, que a gente pode fazer uma relação, né, não em termos de dimensão, claro, né, a região tem 220 quilômetros quadrados e o Pantanal tem 150 mil quilômetros quadrados, é a maior planície inundável do mundo, mas com a estrutura física, a paisagem da região. Então, por isso que essa região ela também é conhecida como Pantanal Carioca, em decorrência principalmente da área dos campos de Sarnambetiba, daquela área onde você tem solo hidromórfico, grande quantidade de turfa, né, um solo turfoso, uma área de fácil inundação, com lençol freático próximo à superfície, quando chove, né, o lençol aflora. Então, muito parecido com o Pantanal, o complexo do Pantanal. Na geografia, a gente chama de complexo do Pantanal. E por isso, Pantanal Carioca. Mas também tem o sertão carioca. Por que sertão carioca? Bom, aí é uma APA, né, essa imagem ela mostra uma APA, a APA do sertão carioca. Uma lei do ano passado estabeleceu a área de proteção do sertão carioca, que pega os bairros do Recreio dos Bandeirantes, Camorim, Vargem Grande e Vargem Pequena. Essa área ela pega a zona de amortecimento do Parque Estadual da Pera Branca, que vai da cota de 25 metros até a cota de 100 metros. Lembrando que, pela lei brasileira, você não pode construir nada acima de 100 metros, ok? Só para a gente situar. Então, o Parque Estadual da Pera Branca começa a partir de 100 metros, beleza? Então, essa área, ela pega a zona de amortecimento do parque. Por que ela foi criada? Foi uma pressão grande da população local, dos ambientalistas, para evitar a especulação imobiliária e regulamentar o quê? O uso do solo na região. Tá bom? Mas por que tem esse nome Sertão Carioca? Passa, por favor. Bom, aí nós temos a evolução urbana
da Baixada do Jacarepaguá. Então, basicamente, o que eu já comentei com vocês, né, nós temos como atividades econômicas, né, aqui na região, primeiro, cana-de-açúcar, né, nós tivemos o ciclo do açúcar aqui predominando mais ou menos até o início do século XIX. Aí, a partir da segunda metade do século XIX, a gente tem plantio de café, né? Então todas as encostas ali do maciço da Tijuca viraram áreas de plantio de café. A partir do início do século XX, você tem o loteamento dessas fazendas e você começa a ter pequenos sítios, então produção de hortifrutigranjeiros, até que a partir do início do século XX, você então começa a ter um adensamento populacional na região, fracionamento desses sítios, transformação deles em loteamentos e depois, a partir da segunda metade do século XX, em condomínios. Pode passar? Bom, aí vem um pouquinho sobre a história da ocupação portuguesa. O aniversário de Jacarepaguá, ele é comemorado desde a década de 90, no dia 9 de setembro. Por que 9 de setembro? Porque no dia 9 de setembro de 1594, o então governador da capitania do Rio de Janeiro, Salvador Correia de Sá, ele doou 6 Marias, que englobam hoje toda a região da Baixada do Jacarepaguá, para os seus 2 filhos, Gonçalo Correia de Sá e Martim Correia de Sá. Tá? Então, essa é a data que está dentro do calendário oficial de eventos da cidade do Rio de Janeiro como aniversário de Jacarepaguá. Isso desde 2010, tá? Oficial lá no calendário. Mas desde 90, a prefeitura comemora nessa data. Só que há um questionamento por parte de muitas pessoas, inclusive dentro do IBAJA, de que o aniversário de Jacarepaguá deveria ser comemorado no dia e no mês da criação da freguesia de Nossa Senhora do Loreto e Santo Antônio de Jacarepaguá, que foi o dia 6 de março. O que eram as freguesias? Né? Só para a gente entender. As freguesias eram circunscrições ali religiosas, onde você tinha divisão do que hoje é a cidade do Rio de Janeiro, e um pároco, um vigário, ele era responsável tanto por administrar ali serviços religiosos quanto políticos. Então, nós estávamos vivendo um período em que a igreja ela estava ligada ao Estado, então você tinha a igreja ela realizando serviços administrativos e também religiosos. Então, você tem a primeira freguesia criada no Rio de Janeiro em 1569, a freguesia de São Sebastião. Depois você tem a criação da freguesia da Candelária, em 1634. Em 1644, a freguesia de Irajá. E a freguesia de Irajá sofreu vários desmembramentos. Dentre eles, a região de Jacarepaguá, que hoje é a Baixada de Jacarepaguá, que se separou de Irajá, virando uma freguesia própria em 6 de março de 1661. E isso que vocês estão vendo, vocês podem não reconhecer agora, mas que construção é essa? Mas vocês vão agora saber onde ela fica. Entroncamento da Gabinal com a Ayrton Senna. Cidade de Deus, não tem um outeirozinho? Então, aquele outeiro tem uma casa que vocês já viram, antiga, né? Aquela casa ela foi a sede da fazenda do Engenho d'Água, que englobava os bairros do Anil, Gardenia Azul e Cidade de Deus. E essa parte aí anexa que vocês estão vendo é a capela de Nossa Senhora da Cabeça. Ela é a capela mais antiga de toda a Baixada de Jacarepaguá. Ela é de 1616. E ela foi a sede, a primeira sede da freguesia de Nossa Senhora do Loreto e Santo Antônio de Jacarepaguá. Depois foi construída, em 1661, uma igreja, ali onde hoje está a Igreja do Loreto, e a Igreja do Loreto, essa igreja, ela não existe mais, né? Com o tempo ela foi sendo destruída, e
A Igreja do Loreto, que é a matriz da freguesia de Nossa Senhora do Loreto e Santo Antônio de Jacarepaguá, por isso esse nome, ela é de 1747. Pode passar também, por favor. Então tá aí, não é essa igreja, que é inclusive o Santuário Nacional, né? É Paróquia e Santuário Nacional Nossa Senhora do Loreto, ela foi construída apenas no século XVIII, ok? Então, a primeira sede, é uma coisa que muita gente não sabe, a primeira sede da freguesia foi nessa capela, que é a mais antiga da região, a Capela de Nossa Senhora da Cabeça, que fica anexada à casa-sede do Engenho d'Água. Pode passar, por favor? Bom, aí só um mapa, não sei se vocês vão conseguir enxergar todas as freguesias. Esse é um mapa do século XIX, que mostra a divisão do que hoje é o município do Rio de Janeiro, né, em freguesias, ok? A freguesia de Jacarepaguá, ela fica aí mais ou menos no centro, né, do mapa, aonde está hoje a AP4, a área de planejamento 4. Só para ter uma noção, as áreas que estão com a cor cinza são freguesias urbanas e as áreas com cor branca são freguesias rurais, ok? Então, Irajá foi a primeira freguesia rural, a do Rio de Janeiro, e depois a segunda, a freguesia de Jacarepaguá. Pode passar? Bom, agora chegou a explicação da segunda parte do título da live, o sertão carioca. Então já sabemos por que Jacarepaguá é o Pantanal e agora nós vamos falar um pouquinho sobre por que Jacarepaguá também é conhecida como sertão carioca. Eu coloquei duas imagens aí nessa apresentação para vocês. A imagem do canto esquerdo é do livro O Sertão Carioca. Esse livro é um clássico da historiografia sobre a região. Ele foi publicado em 1936 e ele consiste em uma série de relatos sobre a região de Jacarepaguá, mas mais especificamente a região do Recreio, das Vargens e do Camorim, esses feitos por Armando Magalhães Correia, um naturalista, escultor, que tinha um sítio em Jacarepaguá, e nos finais de semana ele vinha até Jacarepaguá e ele relatava tudo que ele observava na região. E ele chamou essa região de sertão. Por que sertão? Na época, na década de 30 do século passado, o sertão era uma área inóspita, erma, ok? E ele dizia que parecia que nós estávamos em uma outra cidade. E que o carioca da Zona Sul, ele não teria noção de que, tão próximo fisicamente, você tinha uma outra cidade composta por lagoas, composta por animais exóticos, animais selvagens, por uma fauna e flora exuberantes. E essas matérias escritas por Armando Magalhães Correia foram publicadas nesse jornal, que não existe mais, o Correio da Manhã. Até coloquei aí uma imagem do Correio da Manhã e nessa seção Sertão Carioca. Depois foi feita uma compilação desses textos e virou esse livro, Sertão Carioca. Lembrando uma coisa importante, ele não era só um observador da paisagem. Já na década de 30, o Armando Magalhães Correia, ele denunciou o desmatamento da Pedra Branca, quer dizer, nem existia nem Parque Estadual da Pedra Branca, né, era Floresta Pedra Branca, em decorrência de pessoas que cortavam árvores para obtenção de lenha, para a fabricação de carvão vegetal. Então, ele já tinha uma preocupação ambientalista, numa época em que ninguém falava sobre isso. E ele denunciou, inclusive, a poluição das lagoas da região pelos barcos dos turistas. Então, olha que interessante, década de 30, o Magalhães Correia já denunciava a degradação da região. E só para completar essa parte, esse livro ele foi reeditado em 2017 pela editora Contra Capa. Vale a pena. Quem quiser conhecer
Jacarepaguá, do início do século XX, é uma leitura fundamental. Entra lá Muito no bacana, site. hein, Val? Esse livro é usado até hoje como fonte para muita gente. Até desculpa te interromper, mas hoje em dia a gente usa muito ainda e acho que todo mundo vai continuar pesquisando essas bibliografias. Val, eu não sei se tu está encaminhando já para concluir aí, vou deixar você Estou concluir, encerrando. porque o professor Leonardo vai trazer aí uma visão bacana do boletim que vocês vão divulgar aí em breve. Estou encerrando. Pode passar, Fernando, por favor? Próximo. Bom, aí são as referências, né, que eu usei para essa pequena apresentação. A primeira, que eu gostaria só de chamar a atenção da primeira, quem quiser as referências do original, está ali em cima, né, Armando Magalhães Correia, Sertão Carioca, né, a publicação original é da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ok? Então, uma leitura. Importei na Biblioteca Nacional, o original, quem for procurar na Biblioteca Nacional vai encontrar, mas vocês podem entrar também ali no site da editora Contracapa e fazer o pedido, que é uma leitura interessantíssima. Gente, é isso. Passei assim rapidamente, né, pelos tópicos que eu achei interessante pontuar nesse momento. O professor Leonardo ele vai falar um pouquinho agora sobre também um dos assuntos, né, que nos trouxe aqui, que é o Boletim Informativo, que é uma publicação anual do IBAJA e que tem textos interessantíssimos, inclusive o meu texto, eu falei um pouquinho sobre ele, aborda justamente essa discussão sobre a data do aniversário de Jacarepaguá. Então, muito obrigado a todos e todas. Eu passo a palavra agora para o professor Leonardo. Bom, boa noite a todos. Uma imensa alegria assim estar aqui, né, nesse canal com vocês, canal, né, oferecido pela agência Lume, né. Agradecer a Fernanda, ao Douglas, né, pela generosidade, né, da oferta, pelo apoio, né, e por estar chegando junto, né, do IBAJA. A gente está nesse empreendimento, né, essa parceria, né, muito frutífera. A gente tem publicado vários artigos, inclusive no site da agência, né. Eu já publiquei, acho que um ou dois, inclusive tem mais artigo para sair. O Val também já publicou, a Janes, o Renato, né? O Júlio eu não tenho certeza, mas, enfim, mas em breve vai estar publicando também. Eu já vou passar aqui para o boletim, né? Então, assim, recomendo a todos, né, que inclusive está faltando alguns detalhes ainda, né, para ele ficar completo, mas ele é muito pouca coisa, né? Uma coisa de arte e tudo mais, mas assim, ele tá muito interessante, né? Como o Val falou, é uma publicação anual da gente, e a gente usa esse espaço para publicar, né? Algumas das nossas pesquisas, né? A gente até convida pessoas fora do IBAJA. Nesse último boletim, inclusive, tem um texto da Cleonice, né? Cleonice Dias de Almeida, uma militante histórica, né, da Cidade de Deus. Inclusive, o título do artigo dela é Cidade de Deus, os 14 anos do IBAJA, né? Ela fala um pouco da trajetória dela, a trajetória dos movimentos sociais na Cidade de Deus, a questão, por exemplo, habitacional, questão de saúde, né? Enfim, esse histórico de lutas, né, da Cidade de Deus, um bairro tão assim, tão vilipendiado, né, em todos os sentidos, né, por uma série de coisas pela elite, pela imprensa carioca e nacional, né, bairro tão associado a coisas negativas, né, enfim. E a Cleonice, né, e a história que ela conta, ela mostra uma faceta da Cidade de Deus, né, que inclusive que é dos territórios, né, que é das comunidades do Rio de Janeiro e das periferias e subúrbios pelo Brasil afora, né, que não são reconhecidas, né. Então, assim, vale muito a pena, né, a galera ler, né, esse texto. Eu esqueci, antes dele tem um editorial, né, assinado pelo professor Val, né,
Logo depois da Cleonice, do texto dela, tem o meu texto, né, que fala sobre a urbanização de Jacarepaguá, no início do século XX. Depois você tem o texto do Val, como ele já citou, né, que é qual é a data de aniversário de Jacarepaguá, que ele aqui desenhou para a gente, né, muito bem. Depois disso tem o texto do Renato Dória, também membro, como atual presidente do IBAJA, né, Pixinguinha, o Rei do Baião, Luiz Gonzaga em Jacarepaguá. Essa é uma faceta muito interessante de Jacarepaguá, porque por ser um local que sempre, até hoje, né, é muito associada a uma área bucólica, né, de muitos sítios, né, hoje menos, já foi bem urbanizada, já está, inclusive, vários problemas de típicos de uma área bem urbanizada, nos moldes brasileiros, né, trânsito, por exemplo, entupimento, né, de esgoto, essas coisas que são bem próprias do Rio de Janeiro, calçamento, né, ocupação desordenada, desmatamento, enfim. Mas nos anos 40, até os anos 50, 60, Jacarepaguá era visto como local de um recanto de sítios, né, é como se fosse uma área rural, né, inclusive era visto como um misto de área urbana e rural, e um local de descanso, né. Nisso vieram vários artistas, né, Elza Soares, o Pixinguinha veio cantar aqui, Carolina de Jesus, né, era muito presente aqui, inclusive ela era habituê, né, ela frequentava muito a casa do Jacó do Bandolim, que tinha uma casa aqui, né, de estúdio, inclusive ele dá nome à lona cultural, não é à toa, né, porque ele morava aqui em Jacarepaguá, a Cartola, né, Cartola e Dona Zica vieram morar em Jacarepaguá há um tempo, inclusive tem até uma capa de um disco, agora não me recordo, mas tem uma capa de um disco, eles estão sentados assim, né, e todo mundo acha que é Mangueira, mas não é a casa que eles tinham em Jacarepaguá. Enfim, uma outra cantora também, que até fiz um texto sobre ela, engraçado, mas ela também morava aqui em Jacarepaguá, ela era da época do samba canção, né, era companheira do Ataúfo Alves, eu esqueci o nome dela, mas enfim, esses artistas vinham para cá, né, fora e outras personalidades também, né, o Pedro Ernesto, foi prefeito do Rio, comunista, depois ele veio se exilar aqui em Jacarepaguá, enfim, então é uma faceta bem interessante. E o último texto é da Janes, né, a colônia Janes Cacília, né, que é o texto sobre a colônia de Jacarepaguá nas páginas da revista Doméstica, em 1929, que era esse o nome, né, Revista Vida Doméstica, né, então ela mostra como a colônia, né, inclusive foi uma das grandes instituições, foi fechada agora, parece que esse mês, essa semana, como centro psiquiátrico, as funções, né, que ela tinha como centro psiquiátrico, felizmente, inclusive, ela foi fechada, né, inclusive com muito atraso, né, lembrando que a reforma psiquiátrica, esse é um outro debate, né, mas já tem acho que quase 30 anos, né, enfim, e ela foi fechada agora, né, não fechada fisicamente, mas a função dela enquanto local enquanto manicômio, né, de lugar de segregação, quase, na verdade, não é à toa que tinha esse nome, né, colônia, era isso, as pessoas com transtorno mental eram encarceradas, né, e tratadas de uma maneira, enfim, ultra vil, né, mas isso é um outro papo, a Jane, inclusive, pode falar isso melhor, mas é gozado que, inclusive, a colônia de Juliano Moreira, eu sempre ouvia isso, não, a colônia de Juliano Moreira era bacana, porque os pacientes trabalhavam como se fosse uma terapia da Nise da Silveira, não é nada disso, era trabalho, estava mais para trabalho escravo do que para trabalho lúdico, terapêutico, com arte, isso tinha uma vez ou outra, né? Mas enfim, essa é uma outra história. Mas eu queria falar rapidamente com vocês, eu tenho que dar uma acelerada aqui, eu estava lendo um texto muito interessante, né, uma dissertação de mestrado que foi defendida na PUC de São Paulo, da historiadora e arquivista Renata Cotrim, e um texto que eu recomendo, né, a leitura, já está no repositório da PUC São Paulo, e tem como título Memória Militante, atuação das redes de preservação documental na salvaguarda dos arquivos das classes subalternas.
seja, ela fala um pouco dos acervos do movimento operário, né? E é um texto muito interessante, e ela trabalha uma epígrafe no início do capítulo 1, né? Que é do Bertolt Brecht, que eu acho que tem tudo a ver com um trabalho aqui nosso do Ibaja, né? Que diz assim: quem construiu, Bertolt, abre parênteses, né? Bertolt Brecht, né? Dizendo, abre aspas, quem construiu a Tebas, cidade de Tebas, né? De 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da Lima, né, capital do Peru, da Lima Dourada, moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? Tantas histórias, tantas questões, fecha aspas, né? Então, eu acho que isso, assim, é o espírito que até o Val falou, né? E essa coisa, né, da gente contar as outras histórias que nunca foram contadas, né? Ou foram contadas, né? O povo contou, os povos originários, depois os povos africanos escravizados, os povos originários escravizados de Jacarepaguá, isso é importante, né? Houve escravidão indígena, muita, inclusive em Jacarepaguá, no Brasil inteiro. Então, isso é uma marca da historiografia, uma marca nefasta, que eu aprendi isso, acredito que vocês também. Não sei a Fernanda, é mais nova que a gente, mas, enfim, o Val com certeza aprendeu que um índio nem foi escravizado, porque ele era mole para o trabalho, ficava doente, morria, nem aguentava. Coisa ultra racista, inclusive. E só o africano. E Gilberto Freire ensinava isso, né? E o africano ainda tinha uma ideia que porque ele era feito ao trabalho, escravo, uma coisa horrorosa que a gente aprendia, né? E, na verdade, o africano foi escravizado, o índio também. Inclusive, Jacarepaguá não foi só, tinha até no norte até que foi. Não, não, aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, além de ter sido exterminado. Então, assim, então todos esses povos contados foram silenciados, né? E acho que é um pouco a nossa tarefa, contar essas outras histórias, né? Para quem não somente historiador, mas quem pesquisa, quem se interessa pela história, pela geografia. Acho que é importante a gente ter esse componente crítico. O Ibaja tem, né? Com todas as diferenças, né? Temos o Val, inclusive de especialidade, você tem historiador, você tem geógrafo, você tem, enfim, cientista político, sociólogo, né? Você tem o Renato, você tem o Júlio. Então a gente está, a James, né? Mais pela área da saúde. Então a gente tem esse compromisso de contar essas histórias, né? Que foram sepultadas, que foram silenciadas, né? Que foram soterradas, né? E Jacarepaguá é isso. Como todo lugar no Rio, eu trabalho em campus, eu vejo isso em campus, eu falo com os alunos, né? A colonização, que o Val estava dizendo muito bem, o Kabengele Munanga, né, professor da USP, de origem congolesa, fala muito bem. A colonização foi isso, a colonização produziu um extermínio, né, fenomenal, sentido negativo, óbvio, holocausto, né, como o Krenak, Ailton Krenak bem diz, o filósofo Ailton Krenak diz, a colonização portuguesa, como foi a espanhola, holandesa, francesa, e não houve colonização mais bonitinha que a outra, todas foram genocidas, né, e o que foi um holocausto que a gente teve aqui, né, no Brasil, em particular no Brasil e em Jacarepaguá, como teve em Campos, São Paulo, Goiás, foi um holocausto, né? E é isso, que produziu, que fixou um modo, um sistema de produção agrícola, né? Latifúndio, plantation, aquela coisa toda, implantou a escravidão, povos originários e africanos, né? Mas ele também consolidou um saber, né? Um conhecimento sobre esse processo. Então veio o cristianismo, o saber ocidental, aquela coisa toda. Isso se manifestou na história local. A história local de Jacarepaguá confirma isso, é um saber colonizado, que toma, um pouco que eu abordei nesses artigos, né, nos últimos artigos aqui sobre Jacarepaguá. Ele, na verdade, faz uma homenagem a esse colonizador, né? Na verdade, a historiografia local, eu estava vendo o turismo, né? Tão centrado nas igrejas,
nas casas grandes, né? Isso está na cultura do Brasil, né? Nessa cultura de elite, né? E que se expressou na história local. Então, todo o nosso esforço é quebrar, né? Quebrar essa casca, né? É mostrar, sim, esse saber, esse conhecimento produzido pelas elites. É importante saber quem são, mas é preciso quebrar o monopólio, né? Não é possível a gente ter conhecimento do passado apenas pela visão da elite, da aristocracia, né? Dos latifundiários, né? Do colonizador, né? É preciso descolonizar esse conhecimento, é preciso descolonizar esse saber, né? Então, o Val estava falando, né? Você tem, inclusive, o texto da Silvia Peixoto, uma historiadora e arqueóloga, né? Tem um texto fenomenal, está no repositório da UFRJ. Ela fala, por exemplo, da escravização de indígenas em Jacarepaguá. Ela analisa alguns engenhos daqui, né? E mostra, talvez, vestígios arqueológicos, né? Cachimbos de povos originários, né? Então, é preciso recuperar a voz e os saberes e as experiências desses povos, dessa gente, né? E um pouco que e aí você tem aqui, por exemplo, o Jacarepaguá, você tem Taiangá, os nomes evidenciam isso, que esses povos habitavam isso aqui, e habitavam, tinham sua culinária, produziam sua cultura, assim como também resgatar a herança africana, que é muito forte aqui, né? Através da religiosidade, da cultura, né? Então é um pouco essa minha tentativa, e a do Ibaja, né, como um todo, é isso, é contar essas outras histórias, né? É o que o Brecht fala, né? Essas tantas histórias, essas tantas questões, né? E só para finalizar, então é isso, né? Esse é o nosso objetivo, e eu tenho me confrontado. O Renato já fez isso no TCC dele, né, que ele defendeu na UF, né? Fez uma crítica já, um trabalho muito interessante sobre essa bibliografia local, que sempre retrata Jacarepaguá e a Barra da Tijuca, né, que fazia parte de Jacarepaguá, por mais que eles não gostem, né? Jacarepaguá foi primeiro, depois Barra da Tijuca. Então, historicamente, Jacarepaguá é até muito mais importante que Barra da Tijuca, Recreio, mas é isso. Essa historiografia local, os vários historiadores, inclusive historiadores homens, né? Eles falam isso, que aqui não tinha história, né? Antes do colonizador e depois que acabam as grandes fazendas, principalmente as fazendas de café um pouco, mas de açúcar principalmente, de feijão, anil e não sei mais o quê, e os campos de criação de cavalo. É engraçado que nessa fotografia o cavalo é mais importante do que as pessoas que ocupavam isso aqui. E retrata, inclusive, a escravidão como se fosse algo, né? Eu lembro de um trabalho que citava o número, plantel de escravos, né? Lembrando que plantel é um termo para gado bovino, né? E o cara citava isso, o tamanho do plantel de uma fazenda de Jacarepaguá, como se fosse uma coisa maravilhosa. E aí, acaba isso, tem um vácuo na história. Os trabalhos sobre Barra da Tijuca são esses, né? Aí depois vem o quê? Anos 50 e 60, as grandes companhias imobiliárias, né? Então eu tento fazer uma crítica, como o Renato já fez, outros historiadores, né? Tento fazer essa crítica e mostrar que, na verdade, é isso, né? A história é muito mais do que a descoberta desse território pelas companhias imobiliárias, né? E também mostrar que não tinha só companhia imobiliária. Você já tinha favelas aqui nos anos 20, você tinha favela na Barra da Tijuca nos anos 20. Eu vi até um comentário, alguém que comentou aqui, eu lembro da expulsão de uma comunidade que tinha atrás do Barra Shopping, né? E é isso, preciso contar essas outras ocupações, essas outras histórias, né? Enfim, é um pouco isso. É muita coisa, gente. É como o Brecht fala, são muitas histórias, né? Muitas histórias para serem contadas, né? E histórias de contra-hegemônicas, né? Mas também de quem não foi dominado completamente. Isso é preciso se dizer, né? Você teve uma elite, mas ela não dominou sem resistência, né? É preciso mostrar isso também, né? Enfim, já falei demais, né? É isso. Muito legal a apresentação tanto do professor Val como do professor Leonardo. Eu já adianto que eu tive a oportunidade não, né? Tive o privilégio de dar uma olhada no boletim antes da sua publicação, né? Que ainda vai ser feita. O Val vai falar aí pra gente
E eu já deixo a dica aí para vocês ficarem ligados nas redes do Ibaja, nas redes sociais do Ibaja, para poder ler aí, assim que for publicado o boletim, né? Tem textos interessantíssimos. Esse texto mesmo sobre a colônia, que é um texto da Janice, né? E mostra como a gente chega a ler a maior novidade no tratamento, é o que há de mais moderno, né? Falando sobre a colônia, do tratamento que o Leonardo até já colocou aqui, né? Como os tratamentos eram equivocados na época. Tem o texto do próprio Leonardo sobre a questão do transporte, né, dos investimentos aqui na região, da questão acho que é do Leonardo, né, dos trilhos e tudo mais, transporte de bondes, e a gente também fica lendo e imaginando como poderia ser a região se todos os investimentos tivessem sido feitos até o fim, né? Esse aqui podia ser só trem, enfim, uma loucura. O texto do Val, que vem falar sobre essa questão do aniversário, né, da data, e o do Renato, que é muito legal, porque a gente acha que isso aqui era tudo mato e não tinha nada, mas tinha os eventos culturais, tinha música, tinha muita coisa aqui. Então eu já dou a super dica para vocês de ficarem de olho aí nas redes do Ibaja, assim que sair o boletim, dá uma lida, né, que é essa junção de textos. Também a apresentação do Val, muito bacana a questão da Igreja de Nossa Senhora das Cabeças, que eu não sabia que tinha sido a primeira. E também não sabia que a paróquia de Nossa Senhora do Loreto era um santuário nacional, aí estou sabendo agora. Então, muito legal ficar sabendo dessas informações. Eu vou dar uma passada aqui nos comentários aqui rapidamente, né? Porque tem uma galera aqui assistindo. Bessis aqui dando boa noite, a Janice também está ligada aqui, a Maria Beraldina também aqui. O André Melo, gente, mandou aqui. Boa noite, pessoal. Estou fazendo a minha dissertação sobre os rios urbanos da Baixada de Jacarepaguá e está muito interessante todo esse papo, pois as sociabilidades e relações sociais permitidas através dos rios me interessam muito. Queria bater um papo melhor sobre indicação de fontes e textos para além da produção do Ibaja, que já li todos, haha. Bom, gente, depois, se vocês quiserem colocar aí no final aí da fala de vocês, colocar algumas fontes, não sei se vocês estão com elas em mãos aí, acho que no material do Val já tinha bastante coisa de referência, né, Val? Então, André, Pode primeiro, falar. obrigado aí, obrigado por acompanhar, né, o nosso coletivo. Assim, o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, né, é um trabalho voluntário. Nós fazemos porque amamos, né? Isso realmente é verdadeiro. E quando a gente lê comentários como esse, nós ficamos muito felizes. Eu sugiro a você entrar em contato lá pelo nosso Facebook. Deixa lá o teu contato, deixa o teu WhatsApp lá no Facebook. A Janice, ela tá ligadinha nas redes sociais, pode fazer isso agora, inclusive. Deixa lá o teu contato, que aí a gente entra em contato com você e bate um papo. Acho que tem muita coisa legal, tem algum material assim, interessante sobre essa questão dos rios, né, da Baixada de Jacarepaguá, né, os rios. Tem até um texto que foi publicado em outro jornal que eu escrevo também, que é o Baixo Senado, né, sobre os corpos hídricos da região, né, e tudo que envolve a história desses corpos hídricos, né, que foram vias de navegação, né, inclusive a região da freguesia, né, era usada, era chamada de porta d'água, né, em relação à comporta d'água que existia ali onde hoje é a Praça Professora Camisão. Então tem muitas histórias aí de rios da região, a gente pode bater um papo, sim, tá bom? Sem sombra de dúvidas. A apresentação depois eu posso disponibilizar para você também com as referências bibliográficas e webgráficas, que eu acho que vai te ajudar bastante também, ok? Só um detalhe, olha como as nossas falas estão aqui em consonância. Quando o Léo falou sobre a questão dos povos originários escravizados, eu não sei se você sabe, Fernanda, mas a primeira menção em documento oficial de uma atividade agrícola na região
foi feita por um indígena escravizado em 1585. O então, Eu não sabia disso, não. O então governador Salvador Correia de Sá mandou o cacique Mandu, isso aí está relatado, tá? Nome Mandu, que foi um cacique escravizado, mais alguns indígenas para realizarem uma roça de cana-de-açúcar na região onde hoje é a Baixada de Jacarepaguá. Então, o IBAJA ele se predispõe não só a salvaguardar, a divulgar o patrimônio material e imaterial da região, mas a gente também tem uma missão, que é construir uma história, ajudar na construção, né? Ajudar na construção de uma história de baixo para cima. Uma história que muitas vezes foi silenciada ao longo do tempo. E o IBAJA ele tem ali um grãozinho de areia nesse processo de resgatar essas histórias, essas memórias dessas populações marginalizadas ao longo da história aí da região de Jacarepaguá. Muito importante, Val. Gente, eu vou dar seguimento aqui nos comentários, porque tem mais perguntas, só para a gente poder ver se a gente consegue responder mais uma. Vamos lá. Depois do André, a Jaqueline Moreira falou: estou gostando muito, muitas novas informações. Né? Depois ela disse aqui que vai terminar de ver a live. Messias falou: daí que vem o nome freguesia, que legal. Isso foi no meio da apresentação do Val. A Janice também está ligada aqui, dando parabéns para vocês. Marcelo Calvano falou: excelente, como sempre, professor Val Costa. E parabenizou o IBAJA e a Lume pela live, a oportunidade de aprender mais história. O Messias perguntou: o IBAJA tem algum roteiro turístico / histórico de Jacarepaguá? E aí, gente? Temos sim. Leonardo, de repente, nós temos um projeto intitulado Trilhas de Jacarepaguá, Caminhando pela Nossa História. Esse projeto ele tem 2 roteiros. Um no núcleo histórico Rodrigues Caldas, dentro da colônia Juliano Moreira, e o outro no núcleo Camurim, do Parque Estadual da Pedra Branca. Esse projeto ele foi suspenso durante o período da pandemia e nós pretendemos agora, em 2023, retomarmos com pelo menos 2 trilhas, uma na colônia e outra no Camorim. Então, fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais, porque vem muita novidade por aí. Assim que nós organizarmos a primeira visita guiada, nós divulgaremos nas redes sociais e será um prazer recebê-las dentro do nosso projeto Trilhas de Jacarepaguá. Fiquem ligadinhos. Bacana, Val. A Douglas Félix botou: que sensacional, quero estudar mais a respeito dessa nossa amada área. O André voltou aqui para responder a tua resposta, né? Basicamente uma tréplica. A gente agora em tempo de debate, né? Ele falou: show de bola, entrarei em contato agora. O trabalho de vocês é incrível e seria muito importante para o meu estudo, sem dúvidas, o apoio de vocês. Contem comigo para preservar a história do nosso lugar. E a Janice colocou aqui também uma perguntinha: onde eu posso ver as outras edições do boletim, edições anteriores? As edições anteriores do nosso boletim informativo estão disponíveis no nosso blog. É só entrar lá no Google, digitar blog IBAJA, e que o primeiro endereço eletrônico que vai aparecer vai ser o do nosso blog. Você vai no canto direito, tem uma coluna no canto direito, onde estão disponíveis os exemplares anteriores. Isso, obrigado. Os exemplares anteriores do nosso boletim informativo. Tem muita coisa legal, muita informação legal. O boletim informativo ele não é só composto por textos, né, de cunho um pouco mais acadêmico, né? Nós temos 2 grandes parceiros, né? Um é a agência Lume, o outro é o Jornal Abaixo-Assinado,
E todo mês tem ali textos novos dos membros militantes do IBAJA nesses 2 veículos de comunicação. São textos de uma leitura mais simples, menos rebuscada, mas o boletim ele tem, por excelência, abarcar textos um pouco mais rebuscados. Nada de uma leitura complexa que, né, qualquer pessoa poderia fazer, mas com referências bibliográficas e tudo. Então, galera que está fazendo graduação, mestrado, doutorado, o boletim é uma ótima fonte de informação. Além também de ter todas as atividades que nós realizamos nos anos anteriores e também as atividades que nós pretendemos realizar no futuro. Então, é um material bem completo que eu aconselho todos a buscarem lá, que vocês vão gostar bastante. Leonardo queria falar, se for alguma conclusão, eu já vou passar a palavra para você, mas quando o tema do site, pode falar. Não, já posso até concluir, eu emendo. Primeiro, eu lembrei o nome da cantora, Dalva de Oliveira, foi casado com Erivelton Martins, inclusive foi casada, apanhou muito, né, infelizmente, na verdade, assim, era algo muito comum no Brasil até hoje, mas é isso. Tem a série, né, da Dalva Erivelton, tem a série Que mostra isso. Agora, o bom nisso aí, que ela morou aqui, inclusive acho que depois que separou dele, morou um bom tempo aqui em Jacarepaguá. Acho que a Maísa também chegou a morar aqui, né, em Jacarepaguá. A Maísa. Eu não lembro. Maísa não lembro. Morou, né? Mas é isso, assim. Eu lembro que Fernanda Montenegro teve casa, morou aqui um tempo, a família também. E aqui é só celebridade, Leonardo. Rapaz, só celebridade. Você anda na esquina, ó. Tem que tomar cuidado. Esse shopping novo aí é só a galera famosa. Não, e é isso. O Val falou uma coisa importante, tem o nosso Facebook também. Então a gente trabalha com diversas linguagens, né? Não chegamos no TikTok ainda, quem sabe, né, Val? Fazer dancinha e tudo. Val vai fazer dancinha. Quem sabe? Mas Val já faz muito vídeo. Val faz muito vídeo, tô tentando, enfim. Mas o Val já tem muito vídeo aí já produzido, muito bacana. Tem entrevista já. Então tem nosso Facebook, tem até uma parceria com assim, vídeos feitos através de drone, de paisagens assim, de Jacarepaguá, muito, muito bacana. A gente tem os artigos acadêmicos, mas também temos artigos, textos mais leves. Pô, eu fiz um texto sobre os discos de voadores da Barra da Tijuca, né? Imagina. Enfim, você tem textos sobre primeira greve dos padeiros, nos anos 20 de Jacarepaguá, entendeu? Então, assim, é isso. Assim, a gente gosta muito, gosta muito da história, de falar, de fazer pesquisas, né, de diversas áreas do conhecimento sobre Jacarepaguá, mas a gente também tem essa preocupação de fazer tudo numa linguagem acessível, né, enfim, e que promova isso, né, interesse cada vez maior pela nossa área, né, pelo nosso território, né. É isso. Com certeza. Antes de passar a palavra para o Val, só também fazer aqui rapidinho. Se você, como eu, como o Val, como o Leão, gosta de Jacarepaguá, enfim, e gosta de receber as notícias aqui da região, segue a Lume, não deixa de se inscrever lá no Lumizap, a nossa lista de transmissão de notícias, o número está aparecendo aí na tela, para você ser o primeiro a ser avisado aqui sobre tudo que acontece aqui na região de Rio das Pedras, Anil, Freguesia. Em breve, quem sabe, em mais regiões, né? Conforme a caminhada for permitindo. Então, para você estar sempre atento a tudo. E sobre tudo isso da live, né? Porque a Lume tenta trazer isso, a gente criou a Lume também por conta desse amor a Jacarepaguá. O IBAJA com certeza foi criado também por conta disso, pela rica história da região e também pela alegria de falar sobre esse local. E, pessoalmente, eu gosto muito de morar, de viver em Jacarepaguá. Às vezes eu brinco que, para mim, Jacarepaguá é o melhor bairro do Rio, problema dos outros. A gente vê muita galera falando da Tijuca, eu sou igual tijucano, só que com Jacarepaguá. Aqui a gente tem cachoeira, tem floresta, a gente tem tudo aqui. E, para mim, eu acho que é um dos melhores bairros para se morar. Enfim, as pessoas têm outras opiniões, mas é isso. Bom, sigam a gente no Lumizap, no nosso Instagram. Vai lá, segue a Lume também no Facebook. Segue o IBAJA, porque o boletim vai sair.
e vocês precisam dar uma olhada, porque é muito interessante. E agora eu vou passar a palavra também para o Val fazer o encerramento aí da live e falar as últimas palavras, dar um recado final para a galera. Val. Bom, gente, em primeiro lugar, né, eu queria aqui, antes de me despedir, mostrar aqui a camisa do Ibaja. Estou vestindo um dos modelos, nossa logomarca, um jacarezinho já tradicional, feito pela professora Jenis. Então, quem tiver interesse em adquirir os nossos materiais, nós estamos agora produzindo também canecas, bolsas, então tem muita coisa legal aí para vocês. Vocês desejam ajudar, né, um grupo independente que visa única e exclusivamente contribuir para salvaguardar, para divulgar, pesquisar o patrimônio material e imaterial da região. É uma ótima oportunidade. Vocês podem ali entrar em contato com a Jenis pelo nosso Facebook, e nós teremos o maior prazer em atendê-los e atendê-las. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer muito aos meus companheiros, né, e a minha companheira de Ibaja, porque ninguém faz nada sozinho. Então, ao Léo, que está aqui comigo na live, mas tem toda uma equipe por trás, a Jenis, que está fazendo as articulações nas redes sociais, o Renato, que é o presidente, o Júlio, que está distante, mas também está ajudando. Então, todos aqueles que, em algum momento da vida, contribuíram com o Ibaja, sou muito grato a todos vocês. Agradecer minha família, minha mãe e minha esposa que estão acompanhando, e agradecer também a Fernanda, ao Messias e toda a equipe da agência Lume. Vocês entraram em contato conosco, né, há algum tempo, e nós construímos uma parceria sólida, né, e eu aprendi a admirar o trabalho de jornalismo de bairro que vocês desenvolvem, um trabalho digno, honrado, com uma qualidade excepcional. Tá? Então, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e agradeço também a todos e todas que ficaram conosco até agora. Passamos aí de 1 hora de live, mas quem quiser obter outras informações sobre a região, acompanhe os textos dos professores do Ibaja nas redes sociais da Lume. Todo mês tem texto novo para vocês. E acompanhe também o Ibaja nas nossas redes sociais. O nosso blog, onde estão os boletins informativos, o Instagram e o Facebook. Muito obrigado e uma boa noite. É isso, Val. A gente que agradece também, o trabalho de vocês é muito legal, é muito importante. E a questão da camisa, né, Jacarepaguá é tão perfeito que tem o seu mascote, que é o jacaré. E se a gente cuidar das lagoas, das lagunas, como você falou rapidamente, quem sabe a gente consegue manter essa população de jacaré. E só quem viu um de perto, igual eu vi, pude ter a oportunidade de tirar uma foto, sabe o nervoso e o medo que dá de cair no meio da lagoa e nunca mais voltar, porque o bicho é grande, gente. Então, assim, adquiriu a camisa com seu mascotinho de Jacarepaguá, que é o nosso jacaré, tá? Aí, ó, o Val tá mostrando. Ainda tem o nome do Ibaja de brinde. Chegar no evento com uma blusa dessa é um puxa-conversa, e a pessoa vai falar, nossa, que isso, Ibaja, um jacaré. Aí você fala, não, lá do meu bairro e tudo mais. Então, para puxar conversa aí nos lugares. Então, gente, queria agradecer aí para todo mundo que ficou até agora na live, agradecer a presença do Val, do Leonardo, todo mundo do Ibaja, tá? A Jenis, o Renato. E vamos ver aí se tiver muita pergunta, se a galera quiser também saber um pouco mais, quem sabe marcar uma próxima live, lembrando que tem texto do Ibaja todo mês, como o Val falou. Sigam lá o Ibaja, sigam a Lume. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui e até a próxima. Boa noite.